Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, então boa noite, né, para vocês na hora que vocês estiverem assistindo aqui essa videoaula. Estou preparando aqui esse material para a gente poder trabalhar, né, com o conteúdo que nós vimos, que a gente vem discutindo em sala de aula, que é um conteúdo extremamente importante, né, para quem vai fazer o Enem. E esse conteúdo ele corresponde à corrente elétrica, tá bom? Então eu preparei aqui algumas questões do Enem, tá bom? Essa lista de exercícios aqui, gente, é do Enem. Todas as questões são do Enem e nós vamos buscar entender como que esse conteúdo ele vem sendo trabalhado, né? Como é que ele vem sendo cobrado, quais são os objetivos, né, que nós temos que ter, né? Que a questão pede, quais são as habilidades, quais são as competências, tá bom? E nós vamos ver que não tem muito segredo, não é muito complicado não. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui com a questão de número 1, que diz o seguinte. Com o avanço das multifunções, né, dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. Nós estávamos inclusive discutindo isso em aula, né? Com a quantidade de recursos que os materiais, que os aparelhos elétricos eles vão apresentando, isso vai fazendo com que o material ele consuma cada vez mais energia, não é verdade? E aí, consequentemente, a bateria vai sendo cada vez mais exigida. Isso faz com que alguns aparelhos que tenham vários recursos, ela se esgote em um tempo bem menor. Então ele continua, o manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh, né? Nós já vimos que essa unidadezinha aqui, ó, essa quantidade aqui, representa carga elétrica. Nós já vimos isso, né, gente? Nós já vimos isso em sala de aula. O miliampere-hora, basta nós lembrarmos que carga elétrica é a corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Então, no caso, a corrente elétrica está expressa em miliamperes e o tempo está expresso em horas, tá certo? Então, ele quer saber a quantidade de carga fornecida por essa bateria vai ser igual a quanto? Não tem segredo, né, pessoal? Não tem segredo nenhum. Basta nós observarmos que a carga elétrica que nós temos, né, a carga elétrica que nós temos, de acordo com a própria questão, corresponde a 1.500 miliampere-horas. Não é isso? Nós queremos essa unidade em coulombs. Então, o que nós vamos observar? Primeiro, nós vamos observar que o prefixo mili, ele é um submúltiplo de unidade que multiplica a nossa grandeza por 10 elevado a menos 3, correto? Como se fosse, por exemplo, milímetros, né? Mililitros, tá bom? Multiplica por 10 a menos 3, que é a mesma coisa de dividir para 1000. E o prefixo hora, prefixo não a unidade de tempo em hora, nós precisamos expressar em segundos. E nós sabemos que cada hora tem 3.600 segundos, correto? Então, basta nós substituirmos, né, essas unidades, nós vamos obter a carga em coulomb, que é a carga no SI. Então, vai ficar 1.500 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 3.600, tá bom? Se nós fizermos aqui esse cálculo, né? Se nós fizermos aqui essa conta, vamos fazer algumas simplificações, pessoal. Por exemplo, nós podemos cancelar 3 zeros, né? Podemos cancelar 3 zeros com essa potência de base 10. E aí a nossa conta se resume ao seguinte, ó. 36 vezes 15, né? E aí tem um zero aqui faltando, né? No final a gente acrescenta ele. Vamos lá. 5 vezes 6 é 30, vai o 3.
5 vezes 3 é 15, com mais 3, 18. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 3 é igual a 3. Vamos somar tudo isso aqui, ó. 0, 8 mais 6, 14. E aqui 3 mais 2 igual a 5. Conclusão? A carga elétrica que nós estamos procurando corresponde a... Era 540, mas tem um zero aqui, né? Aliás, perdão, tem um zero aqui, né? Porque nós estamos multiplicando por 360, então precisamos acrescentar mais um zero. Então, essa aqui é a carga elétrica fornecida pela bateria expressa em coulombs. Lembrando que o coulomb é a unidade que está padronizada pelo SI. E o miliampere é a unidade de carga elétrica usual. Portanto, a alternativa correta seria letra C, ok? Nós já tínhamos feito uma questão parecida, né, em sala de aula. Vamos observar aqui mais uma. Alguns peixes, né, segunda questão, alguns peixes, como por aqui, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. O poraquê de 1 metro de comprimento produz uma corrente em torno de 2 amperes em uma voltagem de 600 volts. Então, o quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então, para cada material, nós temos aqui a potência, né, desses materiais. O exaustor, uma potência de 150 watts. O computador, 300 watts. O aspirador de pó, 600 watts. A churrasqueira elétrica e o secador de roupas, como nós já tínhamos discutido antes, os aparelhos que convertem energia elétrica em energia térmica através de efeito Joule, eles consomem muita energia, não é isso? Portanto, esses aparelhos eles são mais potentes por conta disso. Então, o equipamento elétrico que tem potência similar produzida pelo peixe, né, é igual a quem? Ele quer fazer o seguinte, gente, ele quer fazer uma associação, né, entre a potência elétrica gerada pelo peixe por aqui e um desses materiais. Ele quer ver qual é aquela que mais se aproxima. Essa é uma questão muito simples. Se você lembrar, né, como se calcula potência. Se você lembrar como se calcula potência elétrica. Nós vimos isso, né? Nós vimos isso na aula passada. Como é que eu calculo a potência elétrica, gente? Basta eu multiplicar a tensão vezes a corrente elétrica. Não é isso? Então, olha a unidade de tensão que ele deu aqui, ó. 600 volts. Isso aqui, gente, nós podemos chamar de tensão. É importante, né, lembrarmos. Podemos chamar de DDP. Ou podemos chamar de voltagem, né? Ou ainda diferença de potencial, que é essa mesma DDP, né? Diferença de potencial. Essa aqui é a abreviação. E aqui nós temos 2 amperes, né? Isso aqui corresponde ao que, gente? Isso aqui corresponde justamente à corrente, né? Isso aqui vai ser a corrente elétrica gerada. Okay? Algumas pessoas chamam, né, no dia a dia, na linguagem usual, de amperagem. Então não tem segredo, você vai apenas substituir. A potência corresponde a 600 e a corrente elétrica corresponde a 2 amperes. Nesse caso, a potência gerada pelo peixe poraquê é igual a 1.200 watts. Você vai procurar o aparelho elétrico que tem uma potência parecida com essa, né? E você consegue observar aqui, ó, que a churrasqueira elétrica tem exatamente essa potência. Significa que a potência gerada por esse peixe vai ser praticamente a mesma gerada, né? Vai ser aproximada, que ele disse aqui, ó, pela potência da churrasqueira elétrica. Então, é um peixe muito perigoso, né? Gera uma corrente elétrica muito grande e uma tensão muito grande também. Então, a alternativa correta aqui seria churrasqueira elétrica, letra D. Eu quero chamar a atenção, pessoal, para o mecanismo, né, de resolução das questões. Você vê que não é uma coisa tão complicada.
Mas vamos ver outras aqui, ó. A capacidade de uma bateria em acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em ampere-hora, né? E uma bateria de 12 volts e 100 ampere-hora fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela, ok? Então isso aqui vai ser a quantidade de energia, certo? Então, se um gerador de resistência desprezível fornece uma potência elétrica média igual a 600 watts, né, fosse conectado aos terminais da bateria descrita, quanto tempo levaria para recarregá-la completamente? Olha só, pessoal. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ó. Vamos entender isso aqui, tá bom? Nós temos aqui uma bateria. Nesse caso, uma bateria que, de acordo com a questão, é uma bateria de automóvel. Ok? Bateriazinha de automóvel. Essa bateria de automóvel, como todo sistema, né, tem um polo positivo e um polo negativo. E ele consegue armazenar uma carga elétrica que, de acordo com a questão, equivale a 100 ampere-hora, né? 100 ampere-hora, tá bom? Essa é a carga que essa bateria consegue armazenar. A diferença de potencial nos polos dessa bateria corresponde a 12 volts, ok? Essa é a diferença de potencial. O que eu vou fazer? Eu vou ligar os polos dessa bateria, né, a um mecanismo, né, a um gerador. Vou pegar aqui um outro gerador, que é uma outra fonte de carga elétrica, tá bom? E vou começar a carregar essa bateria, né? Vou pegar aqui um gerador. Isso aqui é quando a gente, por exemplo, quando a bateria do carro, né, arria, que a gente diz, né? Ou seja, a bateria ela fica descarregada. A gente utiliza um gerador ou então utiliza uma outra bateria, né? E esse gerador ele tem uma potência de 600 watts, potência alta, né? Eu quero saber quanto tempo vai demorar para essa bateria carregar completamente esse material, né? Quanto tempo vai demorar para ele carregar essa bateria, tá bom? Eu quero a informação de tempo, ok? Quero informação de tempo. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer para resolver essa questão? Primeiro eu vou observar que essa carga elétrica não está em unidades no SI. Então, primeiro passo, primeira coisa que eu vou fazer é a conversão. Vamos por parte nessa questão, tá bom? Vamos fazer aqui a conversão da unidade, da carga elétrica, tá bom? Como é que a gente faz essa conversão, gente? Como é que nós vamos fazer essa conversão? Basta eu observar aqui a carga elétrica, né, que é 100 ampere-hora. Basta eu lembrar que cada hora corresponde a 3.600 segundos. No caso, a carga elétrica armazenada vai ser 3.600 vezes 100. Eu vou expressar isso em notação científica, pode ser? Vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a 5, tá bom? Isso aqui vai estar expresso em coulombs. Confiram aí, né? Notaçãozinha científica para facilitar aqui a minha vida, tá bom? Beleza. Agora eu vou calcular a corrente elétrica que vai ser fornecida para armazenar, né, para alimentar essa bateria. Vamos fazer esse cálculo aqui, gente, ó. Cálculo da corrente, né? Quanto de corrente elétrica vai chegar nessa bateria, né? Cálculo da corrente. Porque eu sei que a potência é a tensão vezes a corrente elétrica.
Isso significa, se eu ajustar essa fórmula, isso significa que corrente elétrica é potência sobre a tensão, não é isso? Essa potência, essa tensão elétrica aqui, ela vai vir dividindo. Então, no caso, gente, a potência do gerador que vai alimentar o circuito é 600. E a tensão nos polos da bateria, ó, observem, é 12 volts. Tá bom? Essa tensão corresponde a 12 volts. Vamos fazer uma simplificação aqui, ó. Vamos simplificar tudo por 6, pode ser? Se eu simplificar por 6, o que vai acontecer, ó? Vai ficar 100 dividido para quanto? 12 para 6 igual a 2. Fica mais fácil, né, gente? A corrente elétrica que vai passar na bateria vai ser igual a 5 amperes, tá bom? E aí agora eu tenho uma carga e tenho uma corrente, fica fácil calcular o tempo, né? Vamos lá, ó, vamos para o último passo, né? Cálculo do tempo. Cálculo do tempo, né? Eu sei que corrente elétrica é carga dividido para o intervalo de tempo. Então eu quero o tempo, nesse caso eu vou novamente organizar essa expressão, né? Fazendo aqui meio pelos extremos. Carga sobre a corrente. Então essa aqui é a expressão que eu vou utilizar. A carga elétrica, olha só, tá aqui ela, ó, é 3,6 vezes 10 elevado a 5. E aí eu vou dividir, né? Eu vou dividir essa carga elétrica para... Pessoal, eu estou observando agora que nem precisa a gente utilizar essa carga elétrica, né, no sistema internacional, porque as unidades foram fornecidas aqui em horas, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer, gente. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou utilizar a carga elétrica em 100 ampere-horas, né? Vou utilizar a carga desse jeito aqui mesmo. Vou destacar aqui as unidades, ó. 100 ampere-horas. E vou dividir, esse H é a unidade, tá bom? E vou dividir, né, o valor da corrente elétrica, que é 5 amperes. Aí olha só por que não precisa, gente. Olha só por que não precisa, né? Eu posso simplesmente cancelar aqui, ó, 1 ampere, 1 ampere. E aí eu vou obter, né? Eu vou obter aqui o valor, né? Eu vou obter aqui o valor que eu preciso, tá bom? Só fazendo aqui uma pequena correção, 100 dividido para 2 não é 5, né? É 50, tá bom? 50 amperes. Então, aqui vai ser 50, tá bom? E aí, gente, ó, 100 dividido para 50, né? 10 sobre 5 vai ser igual a 2, né? 2 horas, tá bom? Portanto, a alternativa correta aqui seria letra B, ok? A alternativa correta seria a letra B. Essa foi um pouco mais extensa, né? Essa foi um pouquinho mais extensa, tá bom? Vamos ver mais um aqui, gente. Vamos ver mais um aqui, ó. Só pra gente fechar, tá bom? Olha só. O manual de utilização de um computador portátil informa que a fonte de alimentação utilizada para carregar a bateria do aparelho apresenta as características. Fonte de alimentação, essa é a tensão de entrada, esse é um material que aceita de 100 a 240 volts, portanto esse material é chamado de material bivolt, né? São os materiais bivolts que trabalham tanto com tensões que vão de 120 a 240, ok? Corrente alternada de 1,5 amperes e essa é a frequência da tensão ou da corrente elétrica, tá bom? E na saída nós temos 19 volts de corrente contínua e uma corrente contínua de 3,16 amperes. Ele pergunta qual é a quantidade de energia fornecida por unidade de carga,
né? Quem é a energia? Quem é a energia? Energia por unidade de carga elétrica. Energia por carga, tá bom? Entretanto, meus amigos, nós sabemos que quando nós dividimos energia por carga elétrica, nós obtemos justamente o valor da potencial. Não é isso? Isso aqui é justamente o potencial elétrico. Então, o que a questão quer que você determine basicamente, né, é o valor da potência elétrica de saída, que é isso aqui, ó. Lembrando que o volts, né, corresponde a joules, unidade de energia, por coulomb. Ok? Então, 19 joules por coulomb representa a quantidade de energia fornecida a cada carga elétrica, né, que sai do material, né, no caso aqui da bateria, tá bom? Do aparelho. Portanto, a alternativa correta seria a letra B, ok? Bom, tem mais uma questãozinha aqui, ok? Só que essa questão eu vou deixar para fazer em um outro momento, por conta do tempo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, tá bom? E até a próxima aula, gente. Valeu!